Irmãos, vocês sabem o que significa a palavra legado? Sabe o que significa legado? Depois de morto, deixar o demora. Exatamente, é uma marca, uma característica, uma regra, uma lei, uma maneira de viver, um bem ou valor pessoal, né? Uma herança que alguém deixa para alguém. Alguma coisa que fica marcada, fica estampado para gerações posteriores. E normalmente quando a gente fala em legado, quando a gente ouve falar em legado, a gente pensa assim, que fica marcado para as próximas gerações. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando nós lembramos de alguém que já partiu, nós lembramos com um certo saudosismo. E aí a gente começa a lembrar de coisas boas ou de coisas ruins. E aí, por exemplo, quando você lembra de alguém que já partiu, você chega e vai lembrar assim, nossa, olha, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha tinha um coração tão grande, um coração que estava sempre disposto para ajudar alguém, mesmo não tendo nada. Ou, por exemplo, aquele outro irmão ou irmã que era um grande evangelista, nunca tinha tempo ruim para chegar e levar uma palavra de esperança, uma palavra de bênção, uma palavra de consolo. Ou até você, por exemplo, vai lembrar de alguém assim, aquele irmãozinho que era muito muquirana, que chegava e ia lá na quitanda lá, ia comprar alguma coisa e a conta dava R$ 9,96. O irmãozinho dava 10 e ficava esperando o troco ainda, A única hora que a mão dele ficava aberta, e não existe nem 3, 4 centavos para dar de troco, mas o irmãozinho queria, Ele queria, esses irmãozinhos muquiranos a gente não esquece nunca, Ou se não, por exemplo, a gente chega e fala, nossa, que saudade daquela irmãzinha que era tão carinhosa, amorosa, Só que tem um pequeno problema com essa palavra legado. Quando você chega e você lembra dessas pessoas, você lembra com saudosismo, mas eu vou perguntar para vocês, o que essas pessoas conseguiram mudar na sua vida? Você já parou para pensar o que essas pessoas mudaram na vida da gente? Nós, por exemplo, nosso coração, ele mudou? Nossa maneira de ser, de agir, nosso temperamento, ele melhorou? A gente ri dos irmãos que eram muquirana, mas a gente às vezes também é muquirana, às vezes a gente é um pouquinho, Ou, por exemplo, nós temos aquele carinho todo, normalmente, porque características, existem algumas coisas dentro de nós que tem que ficar marcado, ou senão, se a gente lembra de alguém, que deixou uma determinada marca, a gente tem que guardar aquilo, não somente para a gente ficar lembrando. E a palavra hoje, que nós vamos falar um pouquinho, nós vamos ler um texto que está lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 15 até o 39, nós vamos ver que o nosso legado, ele tem que ser em vida. Não adianta eu chegar e fazer alguma coisa para ficar marcado para depois que eu morrer. Sabe por quê? Os homens de Deus, os homens que foram levantados por Deus, provavelmente, porque foram mais ou menos uns 40 homens que escreveram a palavra de Deus, uns 40 servos de Deus que chegaram e através de milênios, 2, 3 mil anos de história registrada na Bíblia, esses homens, eles chegaram e provavelmente eles nunca imaginaram que as palavras deles fossem registradas como escrituras sagradas. Eu tenho certeza que Paulo, por exemplo, que é o que escreveu essa carta que nós vamos ler hoje, quando ele chegou e ele mandou essa carta para a igreja de Roma, quando ele chegou e escreveu essa carta de Romanos, eu vou falar para vocês, se você quiser saber acerca do Novo Testamento, da obra, dos ensinamentos de Jesus, do tratado que nós como crentes, nós como cristãos, devemos observar na nossa vida, o livro de Romanos,
ele é um resumo de toda a obra de Jesus Cristo, em que Paulo ele escreveu para uma igreja, sabe, exortando, animando, edificando, falando da obra de Jesus. E essa carta de Romanos, ela é como se fosse uma pequena Bíblia, como se fosse um Novo Testamento condensado, explicando praticamente toda a obra de Jesus Cristo na vida dele, daquilo que ele chegou para transformar o mundo, e ele ensinando aos seus discípulos o que eles conseguiram passar para nós. E aí eu vou falar para vocês, Paulo, provavelmente ele nunca imaginou na vida dele, né? A gente não sabe, a gente teria que ter perguntado para ele, né? Só para ele para responder. Mas eu acredito que ele nunca deva ter imaginado que essa carta de Romanos fosse fazer parte das Escrituras Sagradas. Como, por exemplo, na época dele, o que fazia parte das Escrituras Sagradas? Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro dos profetas, o livro das sabedorias. Aquilo faziam parte das Escrituras Sagradas de Deus, né, que era o Antigo Testamento. Paulo talvez ele nunca fosse imaginar, mas ele tinha certeza de uma coisa: essa carta que ele escreveu para a igreja de Roma era uma carta para circular por toda aquela região que fazia parte do Império Romano, onde existiam as igrejas cristãs, para que elas pudessem chegar, ler, entender, saber o porquê da vida deles, porque a gente vai ver que nos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, Paulo ele fala exclusivamente sobre pecado, sobre a perdição que existia no mundo. E quando você chega e você pensa assim, nossa, o mundo hoje está perdido. Irmãos, quando você chega e você lê o primeiro capítulo de Romanos, você vai chegar e você vai pensar o seguinte: como que um homem que viveu há quase 2000 anos atrás escreve o primeiro capítulo do livro de Romanos falando sobre perversão, sobre pecado, sobre violência, sobre afastamento das coisas sagradas, afastamento de Deus? Como que um homem que viveu há quase 2000 anos atrás conseguiu escrever coisas que para nós são comuns no nosso dia? Então aí a gente vai ver que a palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus ela é o de antes, o de hoje, o de amanhã, e que Deus, independente do tempo ou da época, Ele sempre vai avisar e orientar o povo dele que somos nós. Então vamos ler hoje esse capítulo de número 8 de Romanos, a partir do versículo 15, para a gente poder entender um pouquinho do significado do legado que nós temos que deixar em vida. Ou seja, deixar em vida o quê? Deixar para as pessoas que fazem parte do nosso meio. Porque não adianta eu chegar e fazer e ser uma boa pessoa somente, isso daí fica para lembrança. Porque a gente lembra de muita gente que já partiu com carinho, com algumas coisas, alguns defeitos, né? Quando a gente chega e vê algum erro, algum defeito de alguém e que ficou marcado e que já partiu, né? Nós damos até risada, mas nada dessas coisas nos mudam. Ou seja, as coisas que nós temos que fazer e viver hoje, essas coisas têm que marcar a nossa geração. Quem é a nossa geração? Nossa família, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, nossos colegas de convivência, as pessoas que nós vemos, né, e passamos diariamente, as pessoas que transitam por nós. Essas pessoas elas têm que ser influenciadas para nós. A nossa palavra não pode ser para depois que a gente morrer. Eclesiastes diz que depois que a gente vai e parte para além, já não tem mais obra alguma da nossa vida, da nossa parte. Então, o nosso serviço é hoje, é o já. Vamos ver Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15, preste bastante atenção. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa, Pai, não tem lugar melhor do mundo para nós estarmos juntamente congregando e estarmos unidos, Senhor, no Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Pedimos ao Teu Santo Espírito, fala com cada um de nós. Abençoa com todos os irmãos que estão presentes aqui esta noite na Tua casa, Pai. Que essa palavra ela venha a ser viva, eficaz e ela venha abençoar a cada um desses corações que está aqui presente. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na primeira parte da mensagem, eu quero falar para vocês sobre um sinal de alerta contra as nossas fraquezas. Lá no versículo 18, Paulo ele vai falar assim: para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A gente vive num tempo em que são grandes as aflições. Na sociedade, no mundo, por exemplo, olha quanta tragédia, olha quanta violência, olha quanta guerra que está existindo, olha quanta agressão que está tendo. Você vê as pessoas brigando por nada e matando por nada.
A gente chega e liga lá e assiste no canal de televisão, no noticiário, às vezes embrulha até o estômago da gente, de tanta coisa ruim que a gente vê. Quando a gente chega e vai olhar para o lado pessoal, olha quanta pessoa que está triste, desanimada, pessoa que está só, solitária, com depressão, pessoas que não sabem o que fazer na vida, pessoas que estão perdidas em todas as coisas. Aí a gente chega e a gente vê um apóstolo, a gente vê esse homem ele chegar e falar o seguinte, que essas aflições e todas as coisas que acontecem na vida, elas não podem chegar e se comparar com o quê? Com a glória de Deus que está dentro do coração de cada um de nós. Muitas vezes nós não nos atentamos para esse detalhe. A gente é envolvido por todas essas situações que, sabe, nos acometem no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente só está focado nas nossas tribulações. Nós estamos somente focados nas coisas que nós não conseguimos fazer. Nós estamos somente olhando para a desgraça. Aí a gente vai ver o seguinte, sabe, a gente vai ver que Paulo ele chegou e ele escreveu um pouquinho mais à frente que a criação, ela aguarda com uma ardente expectativa o que? A vinda do Filho de Deus. Nós como crentes, nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. Isso eu falo, nós como crentes é pela fé, viu, irmãos? Porque tem muito crente que não espera a volta de Jesus. Tem muito crente que está assim, está vivendo o bom da vida, aceitei Jesus e estou na bênção. Só que a Bíblia inteirinha, no Novo Testamento, a partir do momento que eles falam da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, Paulo, Pedro, João, eles vão alertar as igrejas que nós temos que aguardar e esperar e ansiar por essa volta. A gente tem que ter essa esperança de que Jesus ele vai voltar. E aquele que está esperando a volta de Jesus, ele vem e pede para Jesus voltar mesmo. Porque as aflições que cada um passa no dia a dia, às vezes elas são muito pesadas. E aí a gente pensa muitas vezes assim, como Jó. Não sei se vocês lembram da vida de Jó, se eu não me engano está lá no capítulo 3, depois que ele passa por tanta desgraça. Jó era um homem de Deus. Jó era um homem que meditava na palavra e nos ensinamentos de Deus. Jó era um homem que chegava e sacrificava a Deus, oferecia sacrifícios, ele levava ofertas diante da presença de Deus. Não somente por ele, mas por quem? Pelos seus filhos, pelos seus genros, pelos seus netos. Ele chegava e falava, vai saber que se alguns dos meus filhos eles pecaram, então eu vou e peço perdão a Deus por ele, pelos pecados deles. Jó, a palavra de Deus, ela diz lá no primeiro capítulo do livro de Jó, que ele era um homem íntegro, justo, respeitável. Ele era um homem influente por toda a região da qual ele vivia. Tem muita gente que não acredita no livro de Jó, chega e fala que esse livro era uma história de conto de fadas, mas Jó ele era um homem de Deus. E aí do nada ele chega e perde toda a riqueza que ele tinha, ele perde toda a sua família, ele perde todas as suas propriedades, ele perde a sua saúde. A única coisa que ele não perdeu foi a sua integridade. Ou seja, quando a Bíblia diz a integridade dele, era a única coisa que ele não tinha perdido foi o seu fôlego de vida. Jó, ele estava numa situação que se nós estivéssemos na pele dele, a gente faria a mesma coisa. Ele chegou e ele, numa das suas lamentações, numa das suas orações, ele chegou e olhou para o céu, olhando para a sua condição e não pensando que ele tinha tudo e agora não tinha mais nada, porque para ele não importava a riqueza, para ele o que importava era a vida dele com Deus e a família dele com Deus. Ele chegou numa hora que muitas vezes, talvez algum de vocês, algum de nós, em algum momento da vida chegou e falou para Deus, não aguento mais. Jó ele falou isso, falou, Senhor, eu não aguento mais. Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Sabe o que significa amaldiçoar o dia do nascimento dele? Ele falou, ele chegou, ele quis dizer o seguinte para Deus, que adianta viver
para eu ter tamanho sofrimento e eu não poder contemplar a tua glória sobre a minha vida? Muitas vezes, talvez, quando você chegou e você algum dia chegou e não sabia o porquê disso ou porquê daquilo da sua vida, talvez você chegasse e falasse para Deus: por que, Senhor, dessa situação? Mas a realidade é, para aquele que é crente mesmo, a resposta certa é chegar e falar: Senhor, eu não consigo mais contemplar a sua glória. Mas sabe, irmãos, existem duas linhas muito perto uma das outras, é o que a gente chama de uma linha tênue. Duas linhas que vão muito perto uma da outra, é a linha da bênção e a linha da maldição. Quando a gente está na bênção, sabe, é tudo muito bom. Só que muitas vezes quando estamos na bênção, nós esquecemos de Deus. E quando estamos na maldição, não digo, mas quando a gente está no caminho, aonde vem a aflição, para a gente chegar e dar um pulo para a coisa errada é fácil. Muita gente, num momento difícil, desiste abandonar o caminho. Aí é onde a gente começa a ver as coisas erradas. Muita gente chega e não aguenta a pressão de ser crente. Essa é a realidade. Muita gente chega e fala: eu não aguento a pressão que a igreja me faz. Que tem que ser certinho, que não pode chegar e desviar nem para a esquerda nem para a direita, que tudo aquilo que a gente faz é para Deus, que tudo aquilo que a gente vive é para Deus, que eu não posso chegar e me divertir, não posso me alegrar, eu não posso satisfazer o desejo do meu coração. Nós podemos, irmãos. Você pode. O livro de Eclesiastes, ele chega e fala em todo o tempo. Sabe, não tem coisa melhor do que você chegar e você, sabe, do fruto do seu trabalho, você chegar a beber e comer e se alegrar na sua vida. Só que o livro de Eclesiastes, ele chega e fala: mas cuidado, vai chegar um dia que todos nós vamos comparecer diante da presença daquele que é o Deus de todas as coisas desse mundo, que é Deus. Todos nós, algum dia, vamos chegar na frente de Deus, e Deus, ele vai chegar e vai falar: o que você tem para entregar para mim? Essa é a realidade. Você pode reparar, para que existe o juiz? Ele existe para julgar. E quando ele vai julgar uma causa, ele não quer saber quem está certo ou quem está errado. Ele vai decidir em cima daquilo que apresentar para ele, tanto a vítima quanto o acusador. E o que elas oferecem para o juiz? Elas vão apresentar diante do juiz a causa delas. Então o juiz vai chegar, Deus no caso, um dia, ele vai chegar e vai falar: olha, irmão, olha seu João, olha seu Joaquim, olha a dona Maria, o que você tem para me apresentar pela sua vida diante de mim? Aí eu falo: tem muita gente que não aguenta, tem muita gente que chega e fala: esse caminho de ser crente é muito difícil, eu quero mais é saber de chegar e me alegrar e me divertir e fazer exatamente o que eu quero. Aí a gente começa a ver e entender por que tem tanta gente perdida no mundo aí, no meio de drogas, no meio de bebida, no meio de prostituição. E as pessoas que estão nesse caminho, elas chegam e falam que está na alegria, está na bênção, sabe, que está no prazer. Irmãos, eu vou dizer para vocês: prazer, por melhor que seja, não importa qual tipo, é passageiro na vida da gente. Pode reparar, quando você ouve falar, eu não quero nem falar de quem já experimentou, mas quando você ouve falar, não tem um que não dá a mesma resposta. Quando você ouve falar de droga, seja ela lícita ou ilícita, o prazer é passageiro. Quem já, vamos falar das drogas lícitas, por exemplo, quem já bebeu muito na vida sabe que depois que você chega e você enche a cara e você está ali fazendo exatamente aquilo que você quer, que você nunca teve coragem de fazer e você faz, passou o efeito do álcool, o que vem? Uma baita, uma ressaca,
num problema no seu estômago, no seu fígado, que você não aguenta, que você tem que tomar remédio para sarar disso daí. Quem fuma, depois que parar de fumar, e eu falo isso porque eu sou exemplo disso, tá, irmãos? Depois que você para de fumar, irmãos, é inacreditável. Você fica no mínimo, eu fiquei 2 anos, mas você fica no mínimo 2 anos sentindo o gosto daquela coisa ruim que você chegou e você consumiu durante uma vida. Pior ainda, seu pulmão nunca vai ser o mesmo. E olha quanta gente está morrendo de câncer disso. Olha quanta gente está sofrendo disso aí. O pessoal fala de drogas lícitas, por quê? Porque matam devagarzinho. E aí a gente chega, a gente vê, lê nesse primeiro trecho desse capítulo que nós chegamos e observamos que a linha de você chegar e você estar na presença de Deus e você querer fazer o que você quer na sua vida, são 2 linhas muito próximas. Que quando a gente não aguenta mais segurar e falar assim, eu não aguento mais a igreja, e aí onde a pessoa chega e fala, ela se libera para o caminho dela. E o caminho é perigoso. Muitas vezes é um caminho sem volta. Mas aí a gente vai chegar, né, como eu falei, como primeiro ponto, é um sinal de alerta. E Paulo ele vai chegar e vai falar um pouquinho mais para frente, no versículo 26, e eu vou falar para vocês, que bênção que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. No 26 ele vai chegar, e no 26 e no 28 ele vai falar assim, o Espírito ele nos assiste na nossa fraqueza, ou seja, ele está sempre de olho nas nossas fraquezas, porque ele te conhece e porque ele está dentro do teu coração. E aí ele vai falar assim, não sabemos orar como convém, mas este Espírito que está dentro dos nossos corações intercede por nós de uma maneira sobrenatural, com gemidos inexprimíveis. E no 28 vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, muitas vezes nós não damos atenção para esse Deus que está dentro do nosso coração. Sabe quando você chegou e você fez alguma coisa errada, ou você, não na hora que você fez, mas antes, quando você pensou em querer fazer alguma coisa errada, e você já sendo um cristão, aquela coisinha dentro da nossa consciência que chama a atenção da vida da gente, sempre dá um peso. Você sente um aperto no coração, como se estivesse impedindo de você fazer uma determinada coisa na sua vida. E você não dá atenção para isso, mas você vai e faz. Aí dá errado. Quem nunca fez alguma coisa que não deu certo? Né? E aí a gente depois chega e fica com aquele peso, com aquele arrependimento, a gente fica com aquela coisa dentro de nós, mas tipo assim, já está feito. Ou quando você chega, e muitas vezes já deve ter acontecido que você chega e você vai dormir bem, chega no dia seguinte você tem que levantar para estudar, para trabalhar, para cuidar da casa. Você tem que levantar para fazer alguma coisa, e normalmente é cedo, né? Outro problema que todo mundo tem, né? De chegar e levantar cedo, quase todo mundo, né? A maioria das pessoas. E aí chega e na hora que você acorda, você fala assim para você mesmo, eu não vou fazer isso. Não quero fazer. Mas aí passam 5 minutos, você chega e você decide levantar e fazer. Você pensa que é você mesmo que faz isso daí? Você acha que você tem toda essa força de vontade para fazer isso daí? Imagina se você chegou e você foi dormir 2 horas da manhã e tem que levantar às 5. Você acha que o nosso corpo ele aguenta? E a gente pensa assim, poxa, eu quero ficar mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais meia hora deitado aqui.
para chegar e recuperar as minhas forças. Irmãos, o nosso corpo ele não é uma máquina. O nosso corpo, a nossa mente não é uma máquina. E muitas vezes nós não queremos, mas algo fala dentro de nós e daqui a pouco nós estamos de pé, com a cara inchada, com o olho nem abrindo direito, você levanta lá. Quem consegue levantar direito, levantar em pé, firmar e sair andando, correndo lá da cama? Ninguém. Você pode ver que quando você está deitado na posição de repouso e você vai levantar, se você não se você não tomar cuidado, você dá um tropicão e bate com a cabeça no chão, ou bate com o joelho na cama. Acontece. A gente não é perfeito, mas você pode ter certeza de uma coisa: a força de vontade, muitas vezes, que nós temos dentro de nós, você pode ter certeza que não é sua essa força de vontade, mas é desse Espírito que assiste a gente, que sempre está ali, sabe, fazendo com que a gente pare. Irmãos, quantas e quantas vezes você não começou uma coisa e você não terminou, porque você desanimou, ou porque você chegou e não conseguiu ver solução, você chegou e falou, não consigo achar caminho para chegar aí para frente. Mas aí, eu vou falar para vocês, você já deve ter visto alguém, ou ouvido falar de alguma reportagem, que dá gosto de você ver pessoas com mais de 60, pessoas com mais de 50, chega e não sabe ler, não sabe escrever, vai e termina a escola, aprende a ler, escrever, aí a pessoa chega e fala, eu vou fazer uma faculdade, e vai e termina, e se forma com 65, 70 anos de idade. Irmãos, sabe, essas pessoas, que já era hora para elas estarem lá, somente viver por viver, porque já são aposentadas, você vê pessoas tendo mais disposição do que essa juventude dos dias de hoje. A juventude dos dias de hoje é diferente das juventudes da minha época, da época anterior a mim. Eu começo a falar com os irmãos sem mais idade do que eu vejo, irmãos, eu vejo meu pai, por exemplo, quando ele começa a contar a história dele, 7 anos de idade ele já saía para trabalhar. Eu comecei com 18, na minha geração. A geração de hoje em dia começa com 25. Imagina a próxima geração, com quantos anos vai começar a trabalhar? Aí a gente tem uma lei que foi aprovada, que o indivíduo ele só pode começar a trabalhar depois dos 16 anos de idade. Não tenho nada contra a lei, se realmente a pessoa estudasse. Mas qual é o indivíduo dos dias de hoje que estuda com afinco e dá valor aos estudos? Respondem para mim. Qual é? Os adolescentes e as crianças que estudam e dão valor ao estudo. Aí sabe o que quando você começa a conversar com todo mundo? Eu quero ter o meu iPhone. Eu quero ter a minha máquina. E quando fala em máquina, não é fusquinha, viu gente? Porque fusquinha já nem existe mais. A máquina, quando fala, é carro importado. É porque quando a gente vê o tal do BMW, o tal do Mercedes, só que o Mercedes que a gente usa, e a gente vê que as pessoas usam nos dias de hoje, é o Mercedes que vai de ponta a ponta na cidade, né? É o Mercedes do transporte coletivo. E a gente vai ver que a realidade é dura e difícil. E a gente não dá valor, infelizmente. A gente não dá valor para aquelas antigas gerações que se mataram de trabalhar para conquistar alguma coisa na vida. A gente, na geração de hoje, acha que é tudo fácil. Os filhos da gente, eles acham que os pais eles vão viver eternamente, que vão dar tudo para os filhos. Mentira! Atrás de mentira, que a geração dos dias de hoje fica achando. Graças a Deus que a gente está num lugar onde não tem guerra. Graças a Deus que a gente está num lugar onde não tem bomba caindo para destruir as coisas.
Misericórdia desses países que estão em guerra, que as bombas elas chegam e caem, destroem, matam famílias inteirinhas. E aí você chega e sabe o que você vê? Quem sai dos escombros? Bebês, crianças de 2, 3, 4, 5 anos, sem pai, sem mãe, sem tio, sem ninguém para cuidar. E vai para onde? Vai para asilo. Asilo não, né? Vai para creche, né? Vai para esses lugares que cuidam de crianças e você sabe lá o que vai acontecer na vida dessas pessoas. Vai para o asilo, vai para o abrigo. Então, irmãos, a gente não dá muito valor. Agora, quando você é de Deus, você chega e você deixa esse Espírito falar na sua vida, irmãos. Ou quando você chega e você dá ouvidos a esse Espírito. O Espírito de Deus, ele só quer o melhor para nós. Ele nos alerta quando nós fazemos coisas erradas. Ele nos avisa quando nós deixamos de fazer as nossas obrigações. Ele está sempre ali. E aí a gente chega e sabe o que a gente faz? Diante de tantas coisas difíceis, a gente só reclama. Agora eu vou falar para vocês. Quantas e quantas histórias, talvez vocês, alguns irmãos aqui que já me contaram a história da vida deles, eu sei que no meio da dificuldade da vida deles, ou seja, quando você chega e você lê esse versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, é na dificuldade que Deus operou a glória dele sobre a vida dessas pessoas. Irmãos, em tudo que você for fazer na sua vida, seja no estudo, seja dentro da sua casa, no meio da sua família, seja no seu trabalho, seja aonde você estiver, você tem que ser o melhor. Mas não o melhor de todos, como por exemplo essas pessoas que a gente chega e olha, a gente olha para essas pessoas e a gente fala assim, não, essas pessoas assim são inalcançáveis. Quando você vê, né, por exemplo, um cara que joga futebol e ele chega e ele ganha lá milhões e milhões por mês. Não. Ou quando você chega e você vê um cara que chegou e inventou um tal o produto da maçãzinha comida, né? A maçã mordida da Apple, por exemplo, o cara chegou a ser um dos caras mais ricos do mundo. Esses daí deram uma sorte grande, e mesmo assim todo o dinheiro do mundo não pôde chegar e deixar esse homem vivo, né? Mas, quando eu falo que a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser o melhor para Deus. Se você está praticando um esporte, se você está estudando, se você está trabalhando, faça por você e para Deus. Faça por você e para a sua família. Faça por você, olhando para o Senhor. Se você fizer o melhor de você, se você chegar e você falar para mim, que por exemplo, vamos falar um exemplo fácil, um corredor, um atleta que corre 100 metros rasos, o atleta mais rápido do mundo, ele faz em menos de 10 segundos. Se você conseguir fazer esses 100 metros e fazer em 15 ou fazer em 20, e é o melhor que você consegue para você, é isso que Deus ele quer. Deus ele quer isso de você. Deus ele não quer que a gente desista, porque às vezes no meio da dificuldade, Deus ele só está esperando o momento certo para dar uma reviravolta na sua vida. Irmãos, quantos de nós tem história com relação a isso daí? Olha, eu vou contar a história de uma pessoa que eu conheci no passado, quando o filho dessa irmãzinha era uma senhora de idade, fazia parte da nossa igreja, lá de onde eu vim. Aí chegou um dia, no meio de um culto, o filho dessa senhora, ela chegou, dessa irmãzinha, ele chegou lá na igreja e veio conversar comigo. Ele chegou e falou, olha, eu preciso conversar com o senhor. Na verdade eu não era senhor, já faz muito tempo. Precisava conversar com o irmão.
Cheguei, estava levando minha mãe no médico. E aí o médico chegou, mandou fazer um monte de exame, fez os exames, ele chegou, não falou nada para minha mãe, mandou a minha mãe sair, ficou só eu para conversar com ele. Ele chegou e falou: sua mãe não tem mais do que 2 meses de vida. Ela está com câncer em metástase no estômago, no intestino. E que esse câncer, se eu chegar e eu abrir, ela morre na hora. Se fizer quimioterapia, não vai resolver o problema dela, porque ela já está no fim da vida dela. O interessante é que essa irmã, ela sentia umas dores, uns probleminhas, mas não afetava a vida dela. Aí o que foi que esse irmão fez? Ele chegou, veio, correu na igreja, conversou com a gente. O que nós fizemos? Fizemos aquilo que todo crente faz. Vai para a casa da irmã, leva uma palavra de consolo, a gente faz uma campanha de oração. Irmãos, eu fiquei durante praticamente 2 anos da vida dessa irmã. Lembra que eu falei? O médico falou que ela só tinha 2 meses de vida. Ela durou mais 2 anos e meio. Durante todo esse tempo, quase que semanalmente eu estava frequente na casa dessa irmãzinha. Irmãos, passou os 2 meses, essa irmã continuou viva. E ela estava melhorando a cada dia que passava. E ela tinha um dom dentro dela. Ela tinha um dom dentro dela, que o que ela mais fazia, sabe aquela, quando você chega e você fala de uma das igrejas pentecostais, as irmãs do Coquinho, né? Aquelas irmãzinhas que são irmãs de oração, aquelas irmãzinhas que são as irmãzinhas do panfletinho, que sempre estava distribuindo o panfletinho falando Jesus te ama. Essa irmã, ela fazia isso. E ela chegava, ela tinha uma disposição para evangelizar e falar de Jesus, e falar que Jesus amava, e contar um monte de coisas. Ela tinha um dom. Olha, quando você chega, você vê alguém que é evangelista e tem o dom de falar, você chega e você fica do lado dessas pessoas, você chega e fala: nossa, como é que essa pessoa consegue falar tanto de Jesus e eu não consigo falar meia palavra? E a pessoa chega e não para de falar de Cristo. E é interessante que quando você está do lado dessas pessoas que têm esse dom de evangelizar, você não se cansa de ouvir uma pessoa dessas falar. Irmãos, ela chegou, ela teve um tempo de sobrevida, começou a fazer tratamento, foi para a Santa Casa de São Paulo. Ela ia quinzenalmente na Santa Casa de São Paulo, até o final da vida dela, e ela nunca, irmãos, ela deixou de falar de Jesus. A gente vai ver que mesmo nos tempos difíceis, ela não sabia, ela viveu mais esses 2 anos e meio sem saber que ela ia morrer, que ela estava condenada pela medicina. E ela conseguiu ter essa sobrevida. Por quê, irmãos? É isso que esse Espírito faz dentro do nosso coração. Quando a gente pensa em desistir, quando a gente chega e fala para a gente que a gente não consegue mais passar disso daqui, que a gente é limitado, somos limitados, mas nós temos que ser limitados pelo poder de Deus. Nós não podemos ser limitados pelo nosso coração e pela nossa mente, porque a nossa mente e o nosso coração são fracos. Agora, quando você tem a mente de Cristo, que Paulo ele chega e fala que nós temos que ter a mente de Cristo, quando você tem a mente de Cristo, você não sabe qual é a limitação da sua capacidade de você chegar e fazer as coisas. E aí, nesse momento é onde a gente tem que chegar e dar ouvidos a essa voz desse Espírito que está dentro de nós, que nos impulsiona a fazer exatamente aquilo que é contra a nossa vontade. Porque a nossa vontade, se você for ver, a vontade que cada um de nós tem é de ficar o quê? Relaxado. Não fazer nada e não desgrudar do celular. Essa é a nossa vontade nos dias de hoje. E aí, quando você chega e você deixa Deus agir dentro da sua vida, irmãos, você começa a fazer cada coisa que nem você, depois que você faz, você vai acreditar. Por isso que nós servimos a um Deus que é Deus do impossível.
O Deus que Ele é nos impossível para nós, Ele tem que ser esse impossível não para os outros, Ele tem que ser esse impossível para mim e para você. É exatamente isso. Terceira coisa, irmãos, aonde nós temos que fazer o quê? Buscar essa perfeição. Versículo 31, ele vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E no 35, a primeira parte, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? O homem que escreveu esse livro, o apóstolo Paulo, só para vocês tentarem entender, que muitas vezes a gente não consegue entender, quando ele teve um encontro com Jesus, ele queria saber por que Jesus escolheu ele. Se você lembrar de como foi a conversão de Paulo, você vai ver que Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era um cara que metia os crentes na cadeia, e ele era um cara que tinha prazer em ver a morte de crente. Por que eu falo que ele tinha prazer? Quando você chega e você vai ver lá no capítulo 8 de Atos, sobre o evangelista Estevão, sobre o diácono, que ele chega e ele foi apedrejado, você vai ver que no final do capítulo, quando chega e fala da morte de Estevão, você vai ver que Paulo consentiu com a morte de Estevão. Ou seja, ele se alegrou com a morte de um cristão. E aí vocês imaginam o seguinte, que quando Jesus chegou e falou: você é um escolhido para mim para levar a palavra e o evangelho para os gentios. Irmãos, com certeza ele chegou e ele em si perguntou: Senhor, por que eu? Sabe por que eu chego e falo essa pergunta? Se você se lembrar, quando Jesus ele te buscou de onde você estava, e alguns de nós estavam nas profundezas, estavam no fundo do poço, se você se lembrar da sua conversão, talvez você chegue e você pense comigo, e fale assim: mas por que Jesus me escolheu? Paulo ele ficou com isso daí. Por que será que Jesus ele escolheu? Sabe qual foi a resposta? Com certeza, porque Deus ama aquela vida. E Deus tinha um propósito em cima daquela vida. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Nas entrelinhas, porque não fala exatamente o tempo, bem claramente, mas você começa a ver pela história, porque de um capítulo para outro do livro de Atos, você chega e fala assim, e vê que Paulo saiu pregando a palavra de Deus, e que depois ele foi perseguido, que depois ele teve que fugir, depois ele teve que escapar. Só que esse fugir, depois quando ele aparece chegar fazendo a obra missionária, você vai ver que esse homem, ele teve que ficar escondido, mas não escondido das pessoas que estavam perseguindo ele para matar ele, porque ele tinha se tornado um cristão. Ele chegou e ele ficou escondido, sabe para quê? Para buscar conhecimento, revelação, e o porquê Jesus tinha escolhido ele para ser um homem, para fazer a diferença no mundo. Ele chegou a ficar 12, alguns dizem 14, outros dizem 17 anos, alguns falaram que foi 3, mas não importa, provavelmente é entre 14 e 17 anos. Ele ficou mais ou menos esse tempo, sabe o quê? Buscando a presença de Deus, estudando a palavra, buscando confirmação, conferindo as escrituras, para chegar e fazer exatamente tudo isso que nós lemos no livro de Romanos, capítulo 8, ou se você for chegar e ler todos os 16 capítulos de Romanos. Alguém que escreveu isso, irmãos, óbvio que foi pela revelação de Deus, mas para escrever nas palavras que ele escreveu, tinha que ser alguém muito especial, que estudou e buscou a presença de Deus. E aí ele vai chegar e vai falar: quem vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Você já fez essa pergunta para você? Quem vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para a sua vida?
Essa é uma pergunta importante, irmãos. Sabe por que é uma pergunta importante? Acompanhe comigo. Versículo 37 até o 39. Vamos ler juntos, ó. Olha como é importante. Paulo ele vai falar assim: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha só, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestades, nem presente, nem aquilo que está para vir no futuro, por vir, nem a altura, nem a profundidade. Quando ele fala altura e profundidade de todas as coisas que foram criadas por Deus, que nós não entendemos, nem nenhuma outra criatura que possa ver existir nesse mundo, pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, para falar isso, para a gente falar isso daí, irmãos, a gente tem que ter certeza que nós somos de Jesus. Então, sabe, temos que tomar muito cuidado com as coisas que temos afora do mundo. Temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós valorizamos nas nossas vidas. Temos que tomar muito cuidado com as coisas que vêm diante da nossa presença. Por que eu falo em buscar a perfeição? Por que eu falo que nós temos que ser o melhor? Porque quando você começa a ser o melhor para Deus, pode ter certeza de uma coisa: Deus é aquele que vai te sustentar em toda e qualquer situação que você possa enfrentar lá fora no mundo. Jesus ele falou para Deus na oração que ele fez sacerdotal pelos seus discípulos: Pai, eu não peço que você os tire do mundo. Jesus ele falou isso para Deus. Ele não pede para que nós, os seus discípulos, sejamos atirados do mundo, mas para que Deus ele venha o quê? Nos livrar de todo tipo de mal. Não é nos livrar das enfermidades, não é nos livrar das tribulações, não é nos livrar das aflições, não é nos livrar das doenças. Quando fala em mal, é aquilo que pode chegar e levar a gente para o inferno, que são as obras do diabo. Quando a gente chega e a gente está firme em Jesus, e a gente fala essas coisas, irmãos, não tem inimigo que venha se levantar contra nós, que venha ter poder de nos vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso nós podemos dizer que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo.